Criar conteúdo no universo cripto, a gente sabe, pode ser uma loucura. Mas, e se fosse possível automatizar, tipo, 80% desse trabalho? Hoje, a gente vai explorar o copiloto de inteligência artificial que faz exatamente isso. E o melhor, usando ferramentas que já estão aí, ao nosso alcance. Quem está no dia a dia do mercado Web3 conhece bem essa pressão, né? Aquela necessidade constante, implacável, de produzir conteúdo de alta qualidade, todo santo dia, com dados atualizados, uma voz consistente, é um verdadeiro desafio. Bom, para entender como essa automação funciona, nosso papo vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos mergulhar na rotina atual. Depois, apresentar o que é esse copiloto de IA e detalhar as tecnologias por trás dele. Aí a gente monta um kit inicial de ferramentas, vê como fica um fluxo de trabalho na prática e, para fechar, vamos falar sobre as decisões que realmente podem transformar esse processo. Então, antes de pular para a solução, é importante a gente entender a fundo o tamanho do desafio. A rotina de quem cria conteúdo sobre cripto é uma verdadeira batalha diária por relevância e principalmente por consistência. A verdade é que o jeito tradicional de trabalhar, sem automação, consome um tempo e um esforço absurdos. É uma corrida constante contra o relógio, sabe? E isso acaba dificultando não só a escala, mas também a profundidade da análise que a gente consegue fazer. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Entra em cena o copiloto de conteúdo. A ideia não é substituir a criatividade humana, de jeito nenhum. É sobre automatizar a rotina para liberar, olha só, até 80% do tempo que hoje é gasto com tarefa repetitiva. O conceito principal aqui é a combinação de duas forças bem poderosas. De um lado, os bots de dados, que a gente chama de MCPs, buscando informações em tempo real. Do outro, os guias de estilo, as skills, que basicamente ensinam a IA a analisar e a escrever com a nossa voz, com o nosso jeito. É a união perfeita entre dados e criatividade. E o ponto crucial é esse aqui, a escala do ganho de eficiência. A gente está falando da capacidade de automatizar a grande maioria das tarefas diárias. Isso libera quem cria o conteúdo para focar no que realmente importa, na estratégia, em análises mais profundas, no trabalho de alto nível. Certo, mas o que são exatamente esses data bots e esses guias de estilo? Vamos agora detalhar as duas tecnologias que são o coração desse copiloto e fazem ele funcionar tão bem, os MCPs e as skills. Essa distinção aqui é fundamental e bem fácil de entender. Na verdade, pensa assim, os MCPs são os analistas de dados. A função deles é ir lá fora, buscar e coletar as informações mais quentes. Já as skills? As skills são os diretores criativos. Elas que garantem que o resultado final tenha o tom de voz certo, o formato perfeito para cada rede social. Então, dá para imaginar os MCPs como uma equipe de analistas de dados trabalhando 24/7 sem parar. Eles ficam alimentando a IA com exatamente o que ela precisa saber no momento em que a informação acontece. As skills, por outro lado, funcionam como um guia de estilo de marca com superpoderes. É sério, através de um arquivo de texto simples, elas ensinam a IA como formatar o texto, qual tom de voz usar, como estruturar o conteúdo para um post no LinkedIn ou para uma thread no Twitter. Ok, vamos trazer isso para a prática. Vamos montar um kit inicial, algo que pode ser configurado em poucas horas e o melhor, com custo zero, para já começar a ver os resultados na hora. Essa pilha aqui já cobre os pilares essenciais do conteúdo diário, saca? Um MCP de notícias para o briefing da manhã, outro para medir o sentimento do mercado com o famoso índice de medo e ganância, um para buscar indicadores e, claro, as skills para definir a voz única e o formato de cada post. E agora, a mágica acontecendo. Vamos ver como tudo isso se junta para encurtar, e muito, o tempo entre ter uma ideia e apertar o botão de publicar. O fluxo de trabalho começa de um jeito muito simples. Uma pergunta ou um pedido em linguagem natural direto para o copiloto de IA. É isso, o comando é esse. Simples assim. Me dê o briefing cripto mais macro das últimas 24 horas. Nada de menos complicados, nada de código, é uma conversa que dá o start em todo o processo. E aí, instantaneamente, os MCPs entram em ação. Eles começam a alimentar a IA com as últimas notícias, o sentimento do mercado, dados on-chain, os principais indicadores. Olha a riqueza de detalhes. Tudo isso cria uma visão completa e multifacetada do cenário em tempo real. E o resultado? Em apenas 20 minutos, já se tem um rascunho completo de uma thread para o Twitter e um post para o LinkedIn, cheio de dados, já no formato certo, pronto para publicar. O que antes levava horas, agora é questão de minutos. Bom, agora que a gente viu todo esse potencial, a pergunta é, como começar a aplicar isso?
O caminho se resume a 3 decisões bem estratégicas que podem transformar o fluxo de trabalho de qualquer um. A primeira decisão é a mais simples. Comece. Instale essa pilha inicial gratuita. A diferença entre um conteúdo genérico de IA e um post com dados reais e uma voz autêntica é imensa. E o melhor, o custo é zero. A segunda decisão é sobre prioridades. Primeiro, use as skills para definir seu tom de voz e o seu estilo. Depois, conecte os MCPs para alimentar esse estilo com dados. A ordem aqui é crucial. Primeiro a gente define como falar, para depois buscar o que falar. E a terceira e última decisão. Não se limite a uma única fonte de ferramentas. Explore. Busque em diferentes marketplaces de MCPs e skills para descobrir novos fluxos de dados, novos estilos de escrita. Isso é o que permite capturar narrativas antes de todo mundo e ganhar uma vantagem competitiva real. Pensa bem, com 80% da rotina automatizada, a pergunta muda de como eu vou produzir tudo isso para o que de incrível eu posso criar agora. Essa nova eficiência libera um potencial enorme para fazer análises mais profundas, testar formatos mais criativos e criar estratégias muito mais ambiciosas. O futuro da criação de conteúdo, sem dúvida, já chegou.